Portugueses e espanhóis lançaram-se quase que ao mesmo tempo às grandes navegações que culminariam em suas chegadas ao continente americano. E para alguns pesquisadores, teria sido a Espanha a primeira a explorar as terras brasileiras no ano de 1500, quando Vicente Pinzón aportou por aqui 3 meses antes de Cabral. Após isso, por muito tempo, os dois países passaram a reivindicar o domínio das terras que ficavam mais ao sul do continente, com a Espanha chegando a ter o controle de parte da região sul do Brasil. E com a União Ibérica, nosso país acabou ficando subordinado à coroa espanhola de 1580 a 1640. Mas foi somente a partir do final do século XIX e início do século XX que se iniciou o grande fluxo migratório de espanhóis para cá. E isso estava ligado não só ao contexto político brasileiro, mas, sobretudo, à difícil situação em que o país europeu se encontrava naquele momento. Tendo entrado tardiamente no processo de industrialização que tomava conta da Europa e tendo perdido o controle de muitas das suas colônias, a Espanha contava com a maior parte da população ocupada em atividades agrárias. Ainda assim, o país tentava correr atrás do desenvolvimento de suas fábricas, e em decorrência disso, o investimento na agricultura era quase inexistente. Como consequência disso, em pouco tempo se iniciaria uma grande crise econômica e demográfica, pois sua população rural desassistida migrava em busca de oportunidade nos centros industriais. Acontece que a maioria deles não possuía instrução e nem qualificação para o trabalho fabril, o que acabava criando uma grande massa de miseráveis em algumas regiões. Fora isso, outro fator foi fundamental para o incentivo ao êxodo espanhol naquele período: a obrigatoriedade do serviço militar em um momento em que o país se envolvia em vários conflitos, em parte para aumentar seus domínios e em parte para não perder as colônias que lhe restavam. A situação tornou-se um agravante a mais para que as famílias pobres saíssem de lá, já que a única forma de escapar dos campos de batalha era através do pagamento de uma taxa. Com tudo isso, a partir de 1880, as primeiras famílias espanholas passaram a chegar em São Paulo, que contava com um grande número de fazendas produtoras de café e precisava de mão de obra para aos poucos substituir a força de trabalho escravizada. No entanto, o Brasil não estava entre as primeiras opções de destino para estes povos, que tinham preferência por países hispano-hablantes, como a Argentina, Cuba, Uruguai e Venezuela. O diferencial que fez com que muitos viessem para cá foi o estímulo do governo brasileiro, que arcava com as custas da passagem e garantia a hospedagem nos primeiros dias após a sua chegada. Isso era essencial para que as famílias mais pobres que se viam sem perspectiva na Espanha conseguissem viajar. Em 1902, o governo italiano passou a proibir a imigração patrocinada para seus cidadãos, e assim houve um aumento na entrada de espanhóis que iriam substituí-los nas lavouras de café. A proibição do governo italiano não ocorreu por acaso, já que o sistema de colonato adotado pelos fazendeiros para contratar a mão de obra dos imigrantes acabava por deixá-los em regime de servidão, com dívidas que nunca eram pagas, em péssimas condições de moradia e proibidos de abandonarem seus postos de trabalho. Os espanhóis não foram exceção, e no ano de 1910, da mesma forma, ficaram proibidos de emigrar com as custas do governo brasileiro. Apesar disso, a vinda deles para o Brasil se intensificou ainda mais, pois para muitos a situação em seu país nativo era pior, e havia de certa forma uma esperança de daqui emigrarem para a Argentina. Foi somente no período que compreende o início da Primeira Guerra e o final da Segunda Guerra Mundial que houve uma diminuição na entrada de espanhóis no Brasil, possivelmente devido à situação de crise que os conflitos bélicos causaram à Europa.
A maioria dos espanhóis que vieram para cá nas primeiras décadas do fluxo migratório possuíam pouca instrução, e isso acabou refletindo em sua situação no Brasil. Boa parte não conseguiu ascender economicamente ou montar seus próprios negócios. E diferente dos italianos, poucos foram os que migraram da zona rural para a urbana de São Paulo. Ainda assim, uma quantidade significativa deles acabou se envolvendo no movimento operário brasileiro, participando das greves e dos sindicatos que se formavam. E apesar deles formarem o terceiro maior grupo de imigrantes a virem para o Brasil durante o período de transição econômica, nota-se um certo apagamento da sua presença por aqui, se comparado a outras nacionalidades. Alguns estudiosos atribuem isso à possibilidade da total assimilação destes povos com a cultura brasileira. A pouca instrução e, em consequência, a dificuldade de ascensão através de um nicho econômico, ou até mesmo a um descaso do governo espanhol com aqueles que vieram para cá, tornando escasso os incentivos para que esta população mantivesse sua identidade étnica. Contudo, através da contribuição deles, nosso país se desenvolveu e sua presença pode ser encontrada no campo cultural, gastronômico e mesmo em seus descendentes, que atuam ou atuaram para a construção do Brasil.